E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui galera, é mais um vídeo do nosso Aether SX2 com uma nova atualização. Pra quem não sabe, esse Aether SX2 é um emuladorzinho de Playstation que tá ganhando aí várias atualizações e bastante repercussão também por rodar diversos títulos aqui de Playstation. Eu já trouxe aqui vários vídeos de configurações para esses jogos, se vocês quiserem ver vai estar aparecendo a playlistzinha aqui no card da tela. Mas basicamente galera, a gente tá pra falar da nova versão, que eu sei que já chegou faz um tempinho, né? Chegou aí dia 14 de dezembro, eu já tô gravando esse vídeo já dia 17, mas basicamente, galera, com essa atualização, eu recomendo bastante a atualização para essa nova versão, pelo menos aí para vocês, ok? Porque às vezes eu sei que muita gente simplesmente não atualizou ainda, só que essa atualização, galera, não apenas trouxe o idioma nativo do seu celular, como por exemplo o português aqui no meu caso, mas também, galera, ele trouxe algumas melhorias de desempenho e principalmente melhorias gráficas aqui para o nosso emulador, ok? Então quem não atualizou ainda, por favor, atualize. E principalmente, galera, essa nova versão aqui, né, que eu não sei nem se tem o codinome dela, né, é a Alpha 702. Basicamente, galera, ela corrige todas essas configuraçõezinhas aqui e principalmente, galera, previne as GPUs Mali de rodar o Vulkan dentro do seu aparelho, ok? Isso aqui não é o suporte da Vulkan para as GPUs Mali, mas sim, galera, é aqui ele prevenindo de utilizar a Vulkan, porque obviamente vai causar aí alguns problemas gráficos ou simplesmente não abrir o seu jogo com a Vulkan, porque aí GPUs Mali, né, que são aí os processadores Exynos e também aí os processadores MediaTek que tem. Então simplesmente, galera, nesses dispositivos basicamente você não vai conseguir utilizar a Vulkan, como os próprios donos aí do emulador já tinham falado. Mas no geral, galera, a gente não tá muito para falar disso, a gente tá aqui para falar das outras configurações que eram necessárias para rodar certos tipos de jogos e entre eles, galera, obviamente o nosso querido Need for Speed Carbon, ok? Que basicamente ele não abria nesse emulador, no emulador do PC que é baseado aqui, basicamente o Aether SX2, ele é baseado lá no PC SX2, ele já tava abrindo no Need for Speed Carbon, mas basicamente o Aether SX2 ainda não conseguia abrir. E agora, galera, com essa atualização também, ele finalmente consegue rodar aqui o nosso NFS Carbon. Eu já fiz uma configuraçãozinha que ficou muito boa aqui, pelo menos no nosso Pocophone Poco X3 Pro. Então, galera, fiquem aí atentos para as configurações do nosso Need for Speed Carbon. Mas basicamente, galera, essa nova versão aqui é tudo de bom. Você vai conseguir aqui melhores níveis de desempenho utilizando essa versão. Basicamente, galera, assim que a gente já clica aqui para jogar, como vocês podem ver, agora sim, o nosso menuzinho já está em português brasileiro e dá até para a gente clicar aqui nessa barrinha de configurações e ver aqui várias configurações já em português BR, ok? Obviamente, dá para você iniciar um arquivo de BIOS clicando ali naquela partezinha de cima, ou então você simplesmente selecionando aqui alguma outra configuração, mas como vocês podem ver, galera, as configurações básicas que você vai utilizar nesse aplicativo, é só você vir aqui na aba de configurações do aplicativo, você vai habilitar aqui essas três primeiras opções, e aqui no resto você não precisa mexer em nada, e aqui, galera, na parte do sistema, você também não precisa mexer em nada, ok? Só deixa assim mesmo e ativa essa multithreading para V11, que seria a primeira opção aqui que você pode ativar, ok? Aqui também nessa partezinha do avançado, eu recomendo você deixar ativado ou habilitar memória rápida e aqui também habilitar afinidade de controle, para aí quando você conectar um controle Bluetooth, como aqui eu tenho o meu conectado, o meu GameSir T1S conectado, basicamente, galera, você vai ter aqui as opções do controle diretamente quando ele iniciar, ok? Além disso, claro, galera, você também vai ter aqui as suas guias nos gráficos, onde eu recomendo aqui você deixar, pelo menos na renderizador de GPU Vulkan, porque alguns jogos rodam muito melhor em Vulkan, como aí é o caso também do nosso God of War, só que como aqui eu estou rodando uma ROM do Android 12 no meu aparelho, infelizmente a Vulkan ainda não está bem portada, então com isso eu vou ter uns glitches gráficos, então por isso que eu troco às vezes para certos jogos com a GPU OpenGL, ok? Resolução interna eu recomendo aqui você deixar no 1x, ok? Mesmo que o seu celular seja aí um potente e tudo mais, vai rodar muito melhor na 1x e com muito mais segurança de não crashar simplesmente seu jogo ou coisa do tipo, ok? Porque pode acontecer se você aumentar a sua resolução interna pelo menos aqui um pouquinho. Recomendação aqui do MIP Mapping, ok? Que seria também para deixar os seus gráficos um pouquinho mais bonito. Recomendo você deixar no desligado. Eu vi um aumento de FPS aqui nos meus dispositivos com ele desligado e aqui um entrelaçamento na parte do automático. Isso daí você não precisa nem mexer muito.
Proporção da tela já vai aí de você, né? Eu gosto de jogar aqui na proporção de 16:9, junto aqui com os patches de widescreen ativados, ok? Se você gosta aqui de jogar na sua tela esticada, né? Pegar toda essa tela aqui com o Full HD Plus, você pode simplesmente colocar no esticado. E obviamente, se você estiver tendo problemas aí de desempenho e tudo mais, para você rodar o seu jogo, você pode simplesmente vir aqui, colocar na 4.3, e aí, galera, você vai conseguir executar os seus jogos de uma maneira muito melhor. Nessa partezinha, galera, eu não recomendo você aplicar nenhuma dessas configurações, porque dependendo da sua configuração, simplesmente ele vai começar a crashar o seu jogo, ou então vai perder aí alguns FPS, ok? E principalmente nessa opção de tela, obviamente, isso daqui são para métricas aí que você quer guardar, como por exemplo, notificações, mostrar aí a velocidade por segundo e principalmente também a resolução e também aqui o uso do CPU e também as estatísticas do GS, que seria aqui as estatísticas de FPS dentro do seu emulador. E aqui também, galera, as outras configurações avançadas. Isso daqui eu recomendo você ativar a maioria delas, ok? Pelo menos deixar aqui a precisão da mesclagem de texturas na opção básica, porque se você tentar aumentar aqui ou pelo menos diminuir, vai dar problema, principalmente na hora que você aumenta essa configuração, simplesmente o seu processador e a sua GPU vão trabalhar mais e com isso vai descer bastante a taxa de quadros. E se você colocar uma precisão mínima, simplesmente, galera, você não vai ter um quadro para renderizar basicamente, ou seja, o melhor mesmo é você deixar no básico. E já aqui todas as outras opções dessa guia da gráficos, né, da avançado, eu recomendo você deixar todas elas ativadas. E aqui a thread para renderização de software, eu recomendo você deixar em 3 threads, que daí já é o suficiente para renderizar. Nas configurações de áudio, galera, obviamente eu não recomendo você mexer em nada, você pode deixar assim do padrãozinho que você tá. Lista de jogos seria para você importar uma lista nova de jogos ou coisa do tipo, e obviamente o arquivo de BIOS. Essa partezinha, galera, que eu não expliquei no meu primeiro vídeo, mas ela é muito importante, principalmente porque se você tiver com uma BIOS para um jogo europeu, né, como por exemplo, eu posso colocar aqui, simplesmente colocar uma BIOS europeia. Basicamente, galera, os meus jogos que estão aí com a região dos Estados Unidos podem não rodar tão bem, ok? Então você verifica bastante qual que é a região do seu jogo, ela vai ter sempre aqui com a bandeirinha, né? Como vocês podem ver, a maioria dos meus jogos aqui é toda americana, então é por isso, galera, que ela vai estar com a bandeirinha dos Estados Unidos aqui, ok? Então é por isso que eu estou utilizando aqui a BIOS no modo USA. Se você tiver aí algum jogo europeu ou coisa do tipo e quer ver se ele tá rodando um pouquinho melhor, você obviamente pode mudar aqui para o modo europeu, e daí ele roda em 50 FPS o máximo, e aí pode trazer um pouquinho mais de estabilidade para o seu celular. Já na guia do avançado, galera, a gente não tem muito que mexer nisso, né? Você pode deixar todas essas opções ativadas, e aqui, galera, as opções de modo e FPU você pode deixar em todas na padrão, ok? Como vocês podem ver, todos esses modos aqui eu recomendo você deixar na modo padrão. Nessa opçãozinha de renderização de gráficos, eu recomendo você deixar ativado o buffer de quadro conservativo, data precisa e principalmente aqui também pré-carregar dados de quadros, que daí, galera, você vai ter pelo menos aonde você carregar esses dados, ok? Principalmente quando ele vai renderizar um quadro, ele já tá avançando aí para um outro quadro, e basicamente você pode deixar isso daqui ativado para otimizar um pouquinho mais a fluidez do seu jogo. A única opção que eu recomendo você deixar ativado é aqui o auto esvaziar de software, ok? Porque se você ligar aqui a auto limpeza de hardware, né, como vocês podem ver, o meu está desativado, mas se eu ativar aqui ele vai ficar utilizável. Basicamente, galera, eu não recomendo você ligar essa auto limpeza de hardware, porque basicamente alguns jogos simplesmente não conseguem fazer toda essa limpeza automaticamente, e aí eles vão crashar e vão ficar com uma tela travada aqui no seu celular, ok? Então eu não recomendo você ativar o auto limpeza, só mesmo o auto esvaziar software. E já que nessa última opção, né, com aqui as correções de jogos, obviamente, se você tiver algum problema em rodar alguma cinemática ou coisa do tipo, você pode simplesmente clicar aqui em pular MPEG, que aí ele vai simplesmente pular todas as cutscenes que sejam aí vídeos dentro do seu jogo diretamente com essa opçãozinha, ok? As outras opções não tem muitas opções aqui que você simplesmente possa selecionar, e principalmente, galera, nessa opçãozinha, se você tem aí algum jogo que roda em Vulkan ou coisa do tipo, eu altamente recomendo você colocar essa renderização multithread ativa, ok? Como aí eu não tenho nenhum jogo de Vulkan, não vai fazer diferença para mim, mas aí se você tiver algum jogo rodando na Vulkan, você pode ativar por aqui. E basicamente é isso, né, galera? Essas daqui são mais algumas dicas do nosso emulador Aether SX2. Como eu disse, se você atualizar para essa nova versão, você vai adorar, principalmente no quesito performance. E uma coisa que eu tenho que mostrar aqui para vocês, né? Eu estou aqui com o meu controlezinho já conectado para vocês, e aí a gente entra aqui no nosso clássico Need for Speed
Carbon, eu tenho aqui já uma corrida pré-carregada. E sim, galera, depois de muitos anos, finalmente a gente tá podendo jogar aqui nosso querido Need for Speed Carbon diretamente nos nossos celulares, ok? Esse emulador chegou para ficar, ele tá desbancando em muito o Damon PS2. E basicamente, galera, o Aether SX2 se tornou a melhor coisa dos últimos tempos aqui, pelo menos para mim, porque eu tô me divertindo bastante numa viagem ou coisa do tipo, jogando aqui os meus títulos de PS2. Atualmente eu tô quase gerando God of War aqui utilizando esse emulador, o God of War 2, né, que eu gosto bastante desse jogo, e ainda mais dublado, não com uma dublagem muito boa assim em português, mas pelo menos é o que a gente tem pra época, mas basicamente, galera, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, logo mais a gente vai ter aqui a configuração desse incrível jogo, Need for Speed Carbon. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.